Contam as tradições espirituais que há 5 bilhões de anos atrás, dirigentes da nossa galáxia, da Via Láctea, reuniram-se numa localização especial do orbe, do universo. Ali estava se dando uma explosão galáctica. O Sol se partira em partes diversas e aqueles seres angelicais, divinais, estavam encarregados de, a partir daquele momento, estabelecer um programa de transformação, de crescimento e de evolução. O bólido que se partiu do Sol e que foi entregue a um desses espíritos, que seria posteriormente conhecido como Jesus, começou a ser trabalhado por ele e pelos exércitos siderais. Milhões de espíritos abençoados e nobres que se encarregaram de manipular aquelas energias fantásticas, praticamente indomáveis, através dos ervos. Utilizando-se do seu conhecimento cósmico, Jesus, um espírito de tal grandeza que, segundo Emmanuel, não pode ser descrita pelo vocabulário humano, foi estabelecendo através do tempo as modificações que ele desejava, até que finalmente, após alguns bilhões de anos, aquela parte do Sol se transformou num planeta habitável, com muitas partes de água e uma menor parte de terra. Dizem as tradições espirituais que Jesus, o chamado Rei Solar, reuniu-se naquele momento com o seu exército de trabalhadores e orou a Deus, agradecendo-lhe as bênçãos do trabalho e oferecendo-lhe o resultado do seu esforço. Em resposta às suas preces, dizem os espíritos, uma nuvem cósmica veio dos espaços e envolveu a terra inteira. E quando ela se dissipou, uma massa gelatinosa se detinha na intimidade das águas tépidas. E quando essa massa se dissolveu, os seres unicelulares permitiram que Jesus começasse um novo período de trabalho, um novo esforço de evolução, que se desdobrou através dos ervos. Finalmente, a vida foi instalada, a vida foi multiplicada, foi transformada, a vida foi experimentada, os períodos se renovaram e, finalmente, um dia, num tempo muito remoto, o homem despertou. O Filho da Terra despertou. Aquele que era oriundo do planeta Terra teve a sua inteligência desabrochada, pequenina, fragmentada, quase confundida pelas forças terríveis que a vida animal oferecera à criatura no passado. Ele já podia pensar, já podia raciocinar, já podia fazer escolhas, mas era como uma criança que começava a despertar, olhando a vida de outra forma, de outra maneira. Jesus e os seus trabalhadores tomaram conta dos filhos da terra durante muito tempo, amparando, protegendo, estimulando, até que eles formaram as primeiras comunidades primitivas,
vivendo na intimidade das cavernas, lutando contra a adversidade da natureza e, finalmente, dizem ainda as tradições espirituais, Jesus recebeu na periferia do orbe, no mundo espiritual, alguns milhões de espíritos oriundos do sistema de Cabra ou de Capela. Espíritos que participavam de uma grande civilização que havia atingido um notável nível evolutivo. Esses espíritos, porém, embora altamente conhecedores da tecnologia, da ciência, embora tivessem um conhecimento profundo a respeito de todas as coisas, não se haviam amoldado devidamente ao comportamento, à ética, à moral. Dificultando, portanto, o avanço da maioria que já descobrira o verdadeiro sentido da vida, que já se voltava para Deus, esses espíritos foram obrigados a sair do sistema de Cabra ou de Capela e foram trazidos para um planeta primitivo, chamado Terra, e aqui se emboscaram. Quando chegaram à Terra, quando chegaram ao planeta primitivo, eles se deram conta do que haviam deixado para trás, do paraíso perdido, daquela tecnologia, daquele conforto, daquela grandeza que eles haviam perdido, vivendo na intimidade de um planeta onde os homens pareciam animais, bem primitivos, sem que pudessem pensar corretamente. No entanto, Jesus, apiedados da sua dor, apiedado daquele sentimento de perda enorme que aqueles espíritos sentiam, falou-lhes do futuro, falou-lhes da esperança, do amanhã, do porvir. Seria aquela a grande oportunidade de redenção. Poderiam resgatar débitos cometidos no passado. Poderiam adquirir méritos para o futuro num presente de dificuldades e de dores. E ele, o Rei da vida, o Filho de Deus, prometia-lhes, estaria ao seu lado, amparando-os, protegendo-os, para que eles pudessem avançar, superando todas as dificuldades. Através dos Evos, aqueles espíritos começaram a tentar mergulhar no corpo humano. As suas tentativas repetidas estimularam a transformação cerebral da criatura da Terra, ampliando-a, engrandecendo-a, para que eles pudessem mergulhar na sua intimidade, utilizando o patrimônio cerebral com a propriedade devida. As civilizações se foram construindo sob a tutela do grande Maestro Divinal Jesus. Em nenhum momento, no passado da Terra, no passado longínquo do nosso planeta, o homem, a vida de qualquer natureza esteve solitária, esteve abandonada. Sempre havia a mão preciosa, abençoada, culta, divina de Jesus e dos seus colaboradores, que ali se encontravam protegendo e amparando. Jesus formou as primeiras civilizações com a presença dos homens de Capela, dos exilados de Capela, que se reuniam em nações de acordo com seus interesses pessoais, com as suas tendências. Os mais revoltados, aqueles que não aceitavam o degredo, se reuniram em nações belicosas e violentas. Os pensadores, aqueles que filosofavam, embora não tivessem o amor e o desenvolvimento moral, se reuniram em nações que começavam a pensar. Aqueles que amavam de alguma forma, aqueles que se voltavam para Deus, os que haviam desenvolvido a fé dentro da alma, se reuniram em nações especiais, voltadas para Deus, para o sagrado mistério da vida. Conta-nos Emmanuel que uma das grandes civilizações do passado, constituída pelos exilados de Capela, foi a civilização egípcia.
Eles conheciam profundamente o significado das coisas. Lembravam-se perfeitamente do universo, da origem da vida, dos caminhos percorridos pelo Espírito em busca da perfeição, dos mecanismos da reencarnação, da lei de causa e de efeito. E tanto é verdade que quando o grande e notável Pitágoras, o filósofo e matemático, deixou a Grécia em busca do Egito para desenvolver-se entre os iniciados, pensando que na verdade não encontraria nada especial, porque não acreditava que houvesse na face da terra alguém que possuísse alguma coisa que ele não soubesse, que ele não conhecesse. Após a iniciação necessária, ele foi submetido a um período de aprendizado de 3 anos aproximadamente. E naquele primeiro período, os sacerdotes lhe falaram sobre o universo, sobre o cosmo. E Pitágoras parecia um menino pequeno, que começava a frequentar a escola, estarrecido diante das coisas que os mestres revelavam. Era como se eles houvessem viajado pelas estrelas, como se houvessem medido, pesado, registrado todos os fenômenos do universo. Conheciam detalhes, os nomes das constelações, conheciam tudo a respeito do infinitamente grande, do cosmos. No ano seguinte, eles lhe falaram sobre a vida, sobre o desenvolvimento da vida, sobre a evolução, sobre o segredo das coisas. Falavam de seres infinitamente pequenos que juntos compunham a matéria. E durante o ano estarrecido, Pitágoras ouviu coisas a respeito da vida que ele não sabia. E finalmente, no 3º ano, os mestres lhe falaram sobre o verdadeiro homem. O homem não é o seu corpo. O homem é a sua essência, é a sua natureza mais íntima, não é o invólucro. O homem é o espírito que nele habita. E falaram da gênese do espírito, falaram da sua evolução, percorrendo os mundos do átomo até as regiões abençoadas da angelitude. Falaram a respeito dos universos, dos mundos materiais, dos mundos espirituais. E quando aquele 3º ano se encerrou, Pitágoras conhecia perfeitamente o espírito. O que era o homem? O que era verdadeiramente o homem, a sua natureza, a sua origem, o seu destino e as leis que regiam todo o processo da evolução. Quando ele volta à escola pitagórica, quando ele retorna à Grécia, ele traz no bojo da sua mente as mais notáveis informações que o sábio daquele tempo poderia receber, além das fronteiras humanas. Porque os egípcios conheciam perfeitamente os segredos do universo. Lá na Índia milenária, Jesus construiu uma nova civilização, toda apoiada nos capelinos, que desenvolveram aquela busca insistente e continuada à procura de Deus e da verdade. Ele foi lá à China, ele construiu por toda parte nações notáveis, e à medida que se fazia necessário, Jesus transferia os habitantes daquelas nações para que eles aprendessem aqui, aprendessem além, aprendessem adiante, aprendessem tudo o que fosse necessário para compor o verdadeiro equilíbrio do espírito. À medida que aquelas almas se liberavam, à medida que aqueles espíritos resgatavam os seus débitos, retornavam à pátria deixada para trás. Retornavam para as estrelas em busca de capela, enquanto outros ficaram na terra agradecidos a Jesus pela oportunidade de renovação e outros ainda se demoram aprendendo aqui, percorrendo os caminhos da vida. Quando os egípcios se foram, antes de partirem, deixaram uma mensagem para a humanidade, para o futuro, na intimidade das pirâmides, na sua própria construção. Eles deixaram registros notáveis sobre o seu conhecimento, sobre a sua sabedoria, sobre as estrelas, sobre a vida. Deixaram informações que ainda não foram descobertas, diz Emmanuel, porque somente agora o homem adentra, mergulhando o grande segredo do universo. Mas lá na Palestina, um outro povo também se constituiu
pelos habitantes de Capela. Aquele povo extraordinário que acreditava no Deus único, o único povo monoteísta da terra, mas também que não se esquecera do orgulho pretérito, da grandeza antiga de quando viviam noutra parte do universo. Jesus, à medida que se fazia necessário, estabelecia alterações na face da terra, tirava espíritos, colocava almas, transferia multidões. Ele, de acordo com a sua visão divina, com a sua sabedoria, com a sua grandeza, estabelecia as renovações necessárias para que a evolução se desse em todo o orbe. Um dia, ele resolveu materializar uma das suas promessas. Quando recebeu os capelinos na periferia da terra, lá no mundo espiritual, quando lhes acenou com a vida difícil e dura, eles tremeram de espanto e de medo. Jesus então lhes disse que não os deixaria órfãos nem abandonados. Ele um dia mergulharia na terra, viveria entre eles, deixaria as estrelas, deixaria o coração de Deus e habitaria no meio da dor e do sofrimento, porque ele os amava verdadeiramente. Por isso é que todos os povos da antiguidade, em sua história, em suas fantasias, em suas profecias, esperavam a vinda do Filho de Deus. Esperavam o advento do Rei do Cosmo. Esperavam a visita de um verdadeiro Deus. Todos eles preconizaram o advento de um Messias em todas as partes da terra. Ele escolheu a Palestina e ali, durante algum tempo, apresentou ao mundo o início de uma nova era. O primado da alma, o primado do espírito. Pela primeira vez na história humana, o homem conhecia exatamente os segredos do comportamento. Conhecia exatamente os caminhos da verdadeira e definitiva felicidade, porque pela primeira vez na Terra existia alguém que falava com a autoridade divina. Os outros mensageiros, notáveis médios e instrumentos da sua vontade, espíritos da mais alta envergadura moral e espiritual, se haviam distribuído por toda parte. No entanto, a verdade que eles veiculavam passavam pelo crivo das suas próprias emoções e da sua evolução. Somente ele, cuja grandeza se perde por entre as colunas do tempo, somente ele, cujo início não se pode conceber, somente ele, uno com Deus, teria a capacidade de dizer exatamente ao homem o que era a vida, o que era necessário fazer para ser feliz. Se embosca na carne e levanta a bandeira do amor. Em nome do amor, ele constrói uma filosofia de comportamento jamais imaginada pela humanidade, principalmente naqueles tempos difíceis, dolorosos, ásperos, de violência, de brutalidade e de primitivismo. O ego era a força mais poderosa da vida. Diziam os homens poderosos do mundo, principalmente os romanos, o verdadeiro homem não ama. Porque o amor é um sentimento frouxo. O amor tira a dignidade da criatura. Somente as mulheres e os escravos amam, porque são seres que não têm alma. Por isso, eles são tão frágeis. Por isso, são tão facilmente manipulados e vencidos. O homem não deve amar. Nesses tempos, surge na Palestina um lugar miserável, abandonado, agora dominado pelos romanos que impunha o seu tacão violento. Aqueles homens orgulhosos, aquela nação poderosa agora se fazia humilde, se dobrava diante da força da águia imperial romana. Ali estava um homem, um profeta, parecido com tantos outros profetas que haviam aparecido no passado, que se dizia o Messias, conforme as profecias do povo hebreu. Porque os profetas do passado anunciavam o advento do Messias, do Salvador, do Filho de Deus, do Rei da vida.
também anunciava os sinais que caracterizariam a sua veracidade e a sua grandeza. E ali estava ele, numa nação miserável, do proletariado vencido, do comércio entre o que era mais importante na intimidade daquele povo, a fé religiosa. Ali está Jesus de Nazaré, um homem sem tratos acadêmicos, um homem sem cultura, um homem desconhecido, nascido na pobreza, mas cuja grandeza se impunha através do seu poder sobre a natureza e das palavras missionárias que ele oferecia, construindo uma filosofia inigualável, desconhecida e que provocava uma reação terrível dos poderosos, daqueles que se achavam os condutores da vida. Como poderia dizer que o amor era o que era mais importante? Senhor, lhe perguntaram um dia, qual é o maior? Qual é o primeiro mandamento da lei? E ele respondeu, amarás o Senhor teu Deus de toda a tua alma, de todo o teu espírito e de todo o teu coração. Este é o primeiro mandamento da lei. Mas aqui tendes um outro, semelhante a esse, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Toda a lei e todos os profetas se encontram contidos neste mandamento. Amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a si mesmo. O próximo não era ninguém. O homem não significava nada. As elites tinham valor e eram poderosas. A massa humana não tinha nenhum significado. Como poderia, portanto, ele igualar o pobre com o rico? Como poderia igualar o miserável com o poderoso? Como poderia igualar os filhos de todas as nações, quando Roma era a nação mais poderosa e dominava a terra inteira, impondo à terra os seus desejos e as suas diretrizes? Os sacerdotes o levaram à morte. E ele se foi, deixando um rastro de luz e um perfume que até hoje não se apagou, nem deixou de se aspirar. A mensagem do Cristo, apesar de todas as interpolações humanas, de todas as adaptações da criatura, as suas conveniências egoístas e orgulhosas, permanece, de alguma forma, de pé. A essência do seu pensamento continua, como um sol no amanhecer, afugentando as sombras e iluminando os caminhos dos homens. Na imortalidade, Jesus continua, servindo à coletividade humana, modificando a vida, adaptando a vida, construindo nações, modificando povos. Quando o homem mergulha profundamente no materialismo, na violência, na brutalidade, ele arranca da terra os pensadores e os grandes líderes. E a terra permanece por 400, 500, 600, 700 anos aproximadamente na chamada Idade Média. A Idade das Sombras é o feudalismo. Ninguém pensa, ninguém constrói, ninguém edifica, ninguém conduz, porque aqueles que pensavam foram afastados na direção dos céus. Mas o momento era chegado. Ele envia de novo à terra os seus mensageiros. E a renascença faz com que a cultura antiga venha e novos aspectos do conhecimento possam florescer outra vez no orbe. E o homem, estimulado e agitado por aquela força que não podia compreender, lança-se na direção das estrelas, ampliando seus horizontes, pesquisando, descobrindo, trabalhando, revolucionando, sacrificando a própria vida ao chamado Magister Dixit, da ignorância e da brutalidade, para que a verdade pudesse se libertar, para que pudesse pertencer a todos. Jesus planeja as modificações humanas, retira a proteção de Roma e Roma se acaba. Afasta os atenienses para a França e eles voltam a pensar noutra região. Tira os navegadores da Fenícia e leva para Portugal. Ele vai arrancando das regiões da terra os homens e recolocando os homens para que a vida continue
para que a vida vá progredindo. Quando Roma deixou de existir, Jesus colocou os romanos lá pela Inglaterra, pela Grã-Bretanha. Ele reservava para o futuro, para as nações, diversas especialidades. Reserva à Europa o Renascimento. Ali florescem as letras, o conhecimento antigo, a cultura perdida no passado. Os grandes filósofos, os grandes artistas parecem renascer quando os pesquisadores vão à sua procura, encontrando velhos manuscritos nos porões empoeirados dos grandes, dos imensos, dos bem antigos templos religiosos. O homem encontra a latinidade, acima de tudo, redescobre a Grécia. A Europa da Renascença não tinha a menor ideia de que a Grécia existia. Não conhecia o pensamento grego, porque a religião dominante considerava que a alegria era o caminho do pecado e da perdição. Por isso o teatro grego, por isso a alegria grega da vida desaparecera da terra. Mas agora renascia. A Europa parecia uma grande universidade. As pessoas estudavam, os homens pesquisavam, as ideias floresciam e Jesus trabalha para o advento de uma nova era. Propõe que alguém renasça na terra. Chamava-se João, o evangelista. Era necessário restaurar a pureza antiga do cristianismo primitivo, que o homem modificara, que o homem transformara numa grande casa de comércio. Por isso, ele mergulha na direção da terra para formar uma nova unidade religiosa, toda voltada para a pobreza, mas em cuja intimidade brilhasse o pensamento luminoso de Jesus. Ele se embosca na terra, como Francisco de Assis, e ao seu lado milhares de espíritos. Milhares de almas apaixonadas pelo bem, pelo amor. Dizem que Francisco era a mais bela expressão de amor da face da terra, depois de Jesus. Como ele amava! Ninguém pode entender o seu amor. Ninguém pode compreender a grandeza dos seus sentimentos de amor. As almas em torno dele sentiam-se plasmar para o amor. Quando ele falava, quando cantava, quando sorria, quando trabalhava, quando chorava, os que estavam em torno se encantavam e devoravam a sua mensagem, porque ela parecia diferente. Era um pedaço do céu, era um brilho das estrelas que saíra lá do empíreo e descera na direção da terra. Quantas almas se associaram ao seu trabalho, ao seu labor, quantos espíritos foram tocados pela sua magia, quantas almas se despiram dos atavios da ignorância, da brutalidade, da mentira e se lançaram na direção do verdadeiro sentido da vida. Jesus preparava a humanidade para uma nova era. Por isso, quando os homens estão dispostos para adentrar um novo período evolutivo, ele envia dos céus para a terra os seus servidores. E eles descobrem um novo mundo, as Américas, que ele reservara para o porvir, podendo antever o futuro, podendo observar o que aconteceria com o homem na Europa, na Ásia, em toda parte. Ele reserva uma parte da vida para abrigar os seus sonhos, para abrigar a alternativa de renovação e de libertação. Por isso, quando as Américas são descobertas por Colombo e Cabral, ele faz com que os espíritos guardados por ele com o seu afeto, no mundo espiritual e na terra, mergulhem de novo na carne. Por isso, desenvolve a região chamada Brasil de uma forma diferente, colocando grandes líderes espirituais que formassem as bases de uma nação espiritual para o futuro. Diz Humberto de Campos que no futuro a terra do Cruzeiro ofereceria à humanidade as suas riquezas, ofereceria às nações pobres uma parte dos tesouros do subsolo, mas
também ofereceria ao mundo uma mensagem riquíssima, uma moeda encantadora, um dinheiro especial, um tesouro diferente. Lá na Europa, após a Renascença, o Iluminismo, o enciclopedismo, ele faz com que o Espírito de verdade se materialize. Eu não vos deixarei órfãos, ele disse no passado. Eu pedirei ao meu Pai, e ele vos mandará um novo Consolador, que vos recordará todas as coisas que vos tenho dito, que vos falará de outras que não podeis compreender por enquanto, e ele ficará convosco para sempre. A mediunidade abre as portas entre o mundo espiritual e a terra, e os espíritos, como um grande exército, diz o Espírito de Verdade, na introdução do Evangelho segundo o Espiritismo, se abate por toda a terra. E através da mediunidade eles anunciam o advento de uma nova era, falam sobre Deus, não mais o Deus antropomórfico, parecido com o homem, com barbas e camisolão no céu jogando raios na terra, um Deus além das fronteiras da terra pequenina, um Deus além das fronteiras do sistema solar, amparado por uma estrela de quinta grandeza, um Deus além da Via Láctea, um Deus além do macrocosmo constituído hoje, segundo os astrônomos, por 25 bilhões de galáxias, um Deus além das fronteiras desse cosmo, de todos os cosmos, um Deus além das fronteiras do mundo espiritual que não podemos explicar, um Deus que não tem forma, porque a forma do homem nada representa, é relativa e passageira. Outras formas de outros habitantes do universo também nada representam, porque o homem um dia perderá a forma e mergulhará no mundo da energia. O Deus que ele apresentava não era um Deus humano, egoísta, orgulhoso, rebelde. Era um Deus além da compreensão. Tanto que, ao iniciar o Livro dos Espíritos, Allan Kardec, o missionário do Cristo, não pergunta quem é Deus. Como definir Deus? Como pode o relativo definir o absoluto? Então ele pergunta, que é Deus? Ele procura os atributos de Deus, mas ele não pode dizer quem é Deus, porque Deus é único e absoluto. Então Deus é inteligente, Deus é sábio, Deus é poderoso, Deus é absoluto numa série de valores, é o que se pode dizer sobre Deus. Mas um Deus além das fronteiras da terra, um Deus além das fronteiras do universo, que estabeleceu leis para reger a vida em toda parte. Leis que fazem com que ele esteja presente ao lado de todos os homens, em todos os momentos, a qualquer hora. Quem sou eu para falar com Deus? Quem sou eu para sentir Deus? Mas Deus está ao nosso lado, Ele é imanente, além de transcendente, está em toda parte. Cabe ao homem senti-lo, cabe ao homem abrir-se para que Ele o penetre, cabe à criatura sensibilizar-se para que Ele o toque. Ele está no homem. Diz Joana de Ângeles que o amor é o hálito de Deus fecundando a vida. Ninguém pode dizer, não posso tocar Deus, não posso sentir Deus, não posso ouvi-lo, não posso falar-lhe. É porque o homem não tem ideia do amor de Deus e da grandeza de Deus, porque se soubesse, saberia que o verdadeiro pai jamais abandona o seu filho. E quando ele está doente, vencido, ele o ampara mais ainda, porque o seu amor não precisa de respostas. O seu amor não precisa do outro amor. Ele ama por amor ao amor, principalmente o amor absoluto. Deus está em toda parte. Ele se manifesta através das suas leis. Jesus manda que o Consolador prometido fale à criatura do início de uma nova era. O homem é constituído de corpo e de espírito. O corpo passa, é veste, que se perde, que se desgasta, mas o espírito continua vivendo na erraticidade, noutras regiões da vida, noutros universos, e volta à Terra quando necessário, como o aluno volta à escola para continuar estudando. A alma mergulha e aprende, renasce, tantas vezes quantas sejam necessárias, no revolutear das reencarnações. Isso sempre o homem soube através do tempo,
Quando nas civilizações mais antigas ouviu falar em metempsicose, em palingênese, em avatar, em vidas múltiplas, em ressurreição, a tese reencarnacionista sempre esteve ao lado do homem, dizendo-lhe que ele era acima de tudo espírito e deveria ir e vir em busca da felicidade. Não importa o que ele tenha feito, onde tenha feito, com quem tenha feito, o que importa é que ele é um filho de Deus, foi criado à sua imagem e semelhança e o seu destino é a perfeição. O seu destino é a felicidade. O olhar do homem para o outro homem é um olhar doente, é um olhar limitado. E tanto é verdade que de vez em quando nós precisamos de uma máquina, precisamos de uma peça, precisamos de alguma coisa para colocar diante dos olhos, para vermos exatamente. Mas essa visão é tão pequenina porque o homem está escondido dentro dele. O homem não é o rosto que a gente vê, não é o corpo que a gente vê, não é a postura que a gente vê. O verdadeiro homem está embutido por detrás da persona, da máscara. Ele é tão grande e imponente que a máscara não pode retratá-lo devidamente. Daí porque renasce simples, renasce inteligente, renasce pobre, renasce rico, mergulha na arte, aqui e ali, porque ele não pode fazer todas as coisas ao mesmo tempo. Ele vai crescendo, e vai crescendo, e vai crescendo, mas o homem guarda dentro de si a parte divinal. Foi feito à imagem e semelhança de Deus. Por isso os espíritos dizem, o homem é corpo e espírito. O corpo é abençoado, o corpo é uma veste extraordinária, magnífica, excelente, excepcional. É um complexo que não podemos explicar ainda devidamente, mas é somente um complexo passageiro, enquanto o espírito não pode ser destruído, não pode ser modificado, transformado, tocado. Tem a eternidade herdada do próprio Pai e prosseguirá por todo sempre em busca da perfeição e da felicidade. Não há morte. Por que o sofrimento ante aqueles que partem? Porque estavam sofrendo. Almas doentes, enfermas, carcomidas pelo sofrimento e prisioneiras do nosso ego. É a nossa mãe, é o nosso pai, é o nosso filho. Não importa o quanto ele sofra, contanto que continue ao meu lado. Será que não seria melhor que ele fosse livre? Que ele se libertasse? Não há morte. Quem perde o corpo não morre, vive mais ainda. O corpo é uma prisão. O corpo é como um escafandro que não permite o homem se locomover direito, lá embaixo, sob o peso das águas. Não pode ver direito, não pode respirar direito. Assim é o corpo. Quando o espírito se liberta da matéria, ele é como um pássaro que voa livremente em busca dos espaços. E a felicidade, a paz, os dons do espírito, que livres do corpo se manifestam em toda a sua totalidade. Os que foram, não se foram definitivamente. Na verdade, nem partiram, porque os universos se confundem, se interpenetram. Os universos estão juntos. Aqueles que morreram, na verdade, continuam vivos ao nosso lado. Nos acompanham pelas ruas, estão em nossas casas, nos beijam, nos osculam, nos abraçam, falam ao nosso ouvido. Nós é que não escutamos. Nós não paramos para sentir-lhes a voz generosa e doce, calma, amiga. Nós sempre choramos os que se foram. Queríamos que eles ficassem conosco, prisioneiros da dor. E nos esquecemos que eles, em nome da própria vida, nos amparam, nos protegem. Quantas vezes eles evitam dores terríveis que deveríamos experimentar. Crimes terríveis que deveríamos viver. Eles nos liberam de sofrimentos de toda a natureza. A vida está cheia de exemplos desse tipo. Nós não os escutamos aos nossos amores que estão ao nosso lado. E a vida verdadeira é a vida espiritual. A tese espírita é revolucionária. É a mais notável filosofia religiosa que a humanidade conheceu. Por quê? Porque ela diz ao homem, o homem feliz não é o espírita. O homem feliz é o homem bom. Não importa que ele seja católico. Não importa que ele seja protestante, e até mesmo ateu. Será que Deus ia ficar zangado com o homem porque o homem não gosta dele?
Deus não precisa de nada nem de ninguém. Ele é o absoluto, a totalidade. Por isso o homem bom que não crê nele tem o passaporte para os céus. Tem o comportamento, tem o mundo vibracional. O que importa, diz a doutrina espírita, é que fora da caridade não há salvação. E caridade não é somente dar dinheiro, da roupa, da comida. Caridade é ter paciência, é ser educado, é ter tolerância. Caridade é ser forte e ficar ao lado dos fracos, parecendo fracos para ajudá-los. Isso é que é a base da doutrina espírita. Não é fora do espiritismo, é fora da caridade. É preciso ser bom, é preciso amar, é preciso exercer esse direito que o homem tem dentro dele, o de ser bom. A mensagem espírita traz à criatura a carta de alforria, a chave da libertação. Não importa onde tenha nascido, com quem tenha nascido, porque as esperanças se multiplicam. Através das reencarnações o homem vai e vem. Os que maltratam sofrem depois. Os orgulhosos se tornam humildes. Os que exploram são explorados. Aqueles que foram vitimados se rejubilam com a liberdade, com a paz, com os direitos que não tinham outrora. A tese é abençoada para toda a humanidade. Qual é a nação escolhida por Jesus para ser a melhor das nações? Nenhuma. Todas as nações foram utilizadas por ele um dia. Agora escolheu o Brasil para ser o coração do mundo e a pátria do Evangelho. Esse é o destino do Brasil. Oferecer à humanidade a mensagem do Cristo, o pensamento espírita, que é o cristianismo redivivo, essa mensagem de igualdade de todos os seres, de valorização de todos os seres. A pátria brasileira não é melhor do que a pátria francesa, nem a inglesa, nem a americana do norte, nem a italiana, nem a russa. Apenas está dentro das escolhas de Jesus, programada para ser o instrumento da veiculação do pensamento moderno do cristianismo redivivo, como a França foi o palco para que a doutrina espírita surgisse, como lá na Palestina foi o palco para que Jesus surgisse, como lá na Grécia, em Atenas, foi o palco para que os pensadores pensassem, como em Roma foi o palco para que Roma dominasse o mundo e através dessa dominação o cristianismo se espalhasse por toda parte. As nações cumpriram as suas metas. Como pode uma nação pequena como Portugal descobrir uma nação tão grande como o Brasil e não ter a nação descoberta fragmentada, destruída? O mundo espiritual preservava os limites da pátria brasileira, observando o futuro, sem que Portugal desse muita importância à grandeza da nação descoberta, só posteriormente. E assim mesmo, objetivando o pau-brasil, algumas reservas de ouro, sem se preocupar com a sua extensão territorial, com seus rios, as suas matas, os seus mares, 8 milhões de metros quadrados aproximadamente, à disposição de uma nação pequena, que um dia foi uma nação poderosa e agora já não tinha quase mais nada depois das riquezas da Índia, que derrocou a família e a sociedade portuguesa. O Brasil recebeu um dia da França a árvore do Evangelho. Conta-nos Humberto de Campos que Ismael, o guia espiritual do Brasil, um dia encontrou-se com São Luís de França, o guia espiritual da França. E lhe disse: vim, em nome do Senhor, trasladar a árvore do Evangelho para a nação, onde uma cruz de estrelas lembra o Criador da terra. E São Luís perguntou a Ismael: o que é que a França ganhará com isso? E ele lhe disse: a terra abençoada do cruzeiro receberá no seu bojo os filhos da França, aqueles que quiserem se renovar, recomeçar a vida, os filósofos, os pensadores. O Brasil abrirá suas portas para todos os espíritos da terra, porque é uma nação de fraternidade, é uma nação de amor. Os pensadores vieram para o Brasil.
os médios se deslocaram para o Brasil e a doutrina espírita, a semelhança de uma grande árvore, lançou as suas raízes nas terras brasileiras e cresceu, estendendo as suas frondes, para que os seus frutos se espalhassem por toda parte. Hoje, o Brasil oferece ao mundo todo a doutrina espírita. São aproximadamente 3.700 títulos falando sobre espiritismo, 20.000 instituições de amparo, de socorro social, centenas de jornais, de revistas, de programas de rádio, hoje programas espíritas de televisão e oradores se espalhando pela terra toda. Espíritas brasileiros procurando o mundo inteiro e plantando por toda parte os centros espíritas, para que a doutrina espírita tome conta da terra toda e o homem saiba que o seu destino é a felicidade. Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho, sim, apesar dos seus problemas econômicos, dos seus problemas políticos, é uma nação especial porque agora tem uma destinação. Dizem os espíritos, através da palavra esclarecida de Divaldo Pereira Franco, que este século que se avizinha será o século das artes, da religião, será o século do amor. Espíritos abençoados estão reencarnados e reencarnando na Terra, para que dentro de 50 anos aproximadamente, nós vejamos florescer no Brasil a música erudita e abençoada que aproxima o homem de Deus. Para que voltemos a conviver com aquela arte que tocava o nosso coração, para que a religião fale legitimamente à criatura a respeito do verdadeiro bem, a respeito da conduta e do comportamento. É um século que inicia o novo milênio. O milênio que é a era de Aquários, que é o mundo de regeneração, onde o bem vai imperar na terra toda, onde vai predominar o amor, a justiça, a fraternidade, onde o homem verá o outro homem como se fosse ele mesmo, oferecendo-lhe o melhor que tenha, para que o outro seja feliz como ele é feliz e às vezes até tirando aquilo que lhe dá felicidade, para que o outro seja feliz primeiro. Não podemos fugir a essa destinação estabelecida por Jesus, através do Brasil, que se transforma num grande coração de amor, envolvendo a humanidade toda, a terra inteira, num amplexo de fraternidade, em ósculos de ternura, dizendo aos homens de toda parte que não existe a morte. A vida continua, que o amor é eterno e o homem é a grande joia da coroa divina. O ser humano é o grande valor da vida, é a estrela principal da existência que se candidata à felicidade definitiva. O Brasil, ante o terceiro milênio, é um portal de glória, de luz e de esperanças para a humanidade toda. As suas terras, o seu povo, o seu valor, o seu amor e a sua fé se derramarão por toda parte, construindo uma nova era e ajudando a terra toda a se levantar sob as mãos ternas de Jesus na direção de Deus. Muita paz e muito obrigado.